Pessoal, eu quero fazer um vídeo rápido aqui, porque eu estou muito preocupado com o rumo que as coisas têm tomado no Brasil, né? Eu sou uma pessoa que normalmente não falo muito de política com os amigos, mas nessa eleição especificamente, eu tenho me envolvido bastante, porque nós estamos num momento de decisão muito importante para todos nós, né? Para quem tem o seu candidato já definido, né, seja Lula, seja Bolsonaro, né, eu não estou aqui querendo influenciar um ou outro, porque quem tem a sua definição já feita, seja por quais motivos forem, eu acredito que não vai mudar, né? Mas todos aqueles candidatos que votaram, todos aqueles eleitores que votaram em outros candidatos que não foram nem o Lula nem o Bolsonaro, ou se abstiveram ou anularam, eu quero fazer uma reflexão com vocês agora nesse momento. Gente, tudo que nós fazemos por ação ou omissão influencia na nossa vida, no nosso destino, né? Nós temos visto aí na imprensa várias e várias notícias. A gente, para quem não acompanha, eu acompanho e eu tenho uma certa ideia do que é certo e do que é errado em relação às notícias que têm sido feitas. Mas para quem não acompanha, realmente fica numa dúvida do que é verdade, do que é mentira. Mas vamos observar o que diz uma proposta de um candidato e a outra proposta, né? O Bolsonaro está há 4 anos no governo e durante todo esse ano, qualquer oportunidade que ele tenha de falar, ele fala quais são os valores dele, quais são as convicções dele, quais são as diretrizes do seu governo. Então, é muito fácil para quem concorda ouvir e aceitar. E quem não concorda, ser contra ele. Tudo bem. E quais são essas propostas? Ele fala o tempo inteiro que ele é contra o aborto, ele é a favor da família, ele é a favor do armamento, né, para as pessoas que realmente têm condições de portar, né? Ele é a favor, ele é contra a liberação das drogas, pautas da família, né? Então, é a favor das religiões. Então, tudo isso faz com que a gente conheça mais ou menos a diretriz dele. Por outro lado, nós temos o candidato Lula, né, que, se a gente for observar as pessoas que estão apoiando, eu digo pessoas da imprensa, pessoas do meio jurídico, pessoas como o próprio Supremo, que liberou ele da cadeia que ele estava preso lá, ou que estava condenado, descondenou ele por conta de uma mudança de CEP, de endereço, onde foi julgado o processo, que a gente já cansou de ver, sabendo que isso aí não teria nada a ver, mas tudo bem. Só que o que acontece? O Lula hoje, ele está falando o seguinte, que ele não é mais contra o aborto, que ele nunca foi, quando a gente vê que tem centenas de vídeos dele falando a respeito disso. Ele diz que, não, ele não diz que ele não roubou, ele diz que durante o período que o PT teve no governo, a polícia tinha permissão, tinha autoridade para poder investigar, né? Então, isso aí é mais do que óbvio, a Polícia Federal ela é independente, né? Então, gente, vamos abrir os nossos olhos. Está acontecendo coisas estranhíssimas, né? Agora, eu tomei conhecimento, que foi até o que me motivou a fazer esse vídeo, né? Para quem conhece, a Brasil Paralelo é uma empresa particular que não usa o dinheiro público, né? Ela se mantém através dos seus associados, que são mais de 100 mil, né? Que pagam mensalidade, um custo para poder fazer a manutenção da sua plataforma, né? Tem mais de 300 funcionários, tem diversos vídeos próprios, tem uma plataforma de streaming que aluga, que compra filmes da Paramount, da Sony, de outras mais, e coloca na sua plataforma de streaming, e ela faz alguns vídeos próprios, né? Como já fez vários, e um recente agora, que ela está colocando mais um episódio, o Teatro das Tesouras, né? Que fala de todas as eleições do Brasil, desde da época do Collor até hoje, né? No caso até a última, o novo episódio é da eleição do Bolsonaro, que foi em 2018. E a inserção da propaganda dessa estreia que está sendo feita nas redes sociais, o PT entrou com uma ação no TSE solicitando que fosse cancelada essa propaganda, porque diz que está desinformando os eleitores do Lula.
Só que o que diz essa campanha? Ela conta de todos os problemas que houveram durante os governos do PT, que foram os últimos 14 anos antes da saída, da entrada do Temer, né, da saída da Dilma e do Bolsonaro. E quais foram esses escândalos? Dossiês, mensalão, petrolão, esquema da sanguessuga. Para quem é mais novo não vai saber, mas são vários esquemas que ocorreram durante esse período. E todos esses ocorridos foram amplamente divulgados por toda a imprensa, tanto que o PT não diz que isso daí é mentira. O que eles estão alegando é que essa informação, que é verdadeira, né, está denegrindo a imagem do PT. E o que o juiz primeiro que julgou, deu indeferido para o PT, só que foi para o plenário. E 3 juízes do Supremo Tribunal Eleitoral, que também são juízes do Supremo Federal, deram acolhimento a esse pedido do PT. Os outros 3 juízes, que são de cortes inferiores, negaram esse provimento, e como ficou 3-3, o Alexandre de Moraes decidiu, né, a favor, né, do caso, né. E quais foram os 4 juízes que votaram? Os 3 do Supremo, como eu falei, e o 4º juiz, né, foi aquele juiz, eu esqueci o nome dele, mas é um que tem no vídeo do PT aí, da posse do Alexandre de Moraes, que ele estava dando tapinhas, recebendo tapinhas no rosto do Lula. Quer dizer, então a gente vê a parcialidade, né? Então o que acontece? O que isso tem de a mais eles bloquearem essa propaganda? Porque na alegação eles informam o seguinte, que as notícias verdadeiras influenciam dizendo que o PT, que o Lula era conivente com isso tudo. Só que a inserção diz o seguinte, que durante o governo Lula aconteceram esses fatos. A interpretação ou o pensamento final cabe a cada pessoa que está assistindo. Então o que os juízes do TSE decidiram? Que você não pode pensar o que você quiser. Mesmo diante de fatos verdadeiros, a censura não está se limitando mais àquilo que eles acham que é falso. A censura agora já se estendeu um pouco mais. A censura está além. Ela está na conclusão que você pode ter em função de fatos verdadeiros. Então, meus amigos, como dizem as pessoas, é um establishment. É um grupo de pessoas que envolve alguma parte da imprensa, uma parte do judiciário, e pessoas que têm o poder de influenciar, porque têm o poder na mão, beneficiando um lado e cerceando o outro. Então, na minha opinião, essa eleição ela não está sendo justa. Porque quem deveria julgar, que são os juízes, estão sendo imparciais. O que isso significa? Para quem entende de futebol, é como se você fosse disputar uma partida de futebol, onde os juízes vão dar todas as decisões para um determinado time. Então não importa o que aconteça, a decisão do juiz vai ser sempre beneficiando um determinado lado. Então outro time pode ganhar? Pode até ser que ganhe, mas a dificuldade é muito maior porque o juiz está decidindo para um lado. Então, observem, pensem, prestem bastante atenção, é o nosso futuro. Se a esquerda ainda nem assumiu e já há esse nível de censura do que nós pensamos baseados em fatos verdadeiros, imagina posteriormente, caso a esquerda volte. Então reflita muito, pense antes de votar, e se você votou nos candidatos e não tem convicção de que o Lula é melhor para o Brasil, não se omita, aperta 22 para que a gente não deixe que essa censura nos atinja. Um abraço, meus amigos. Boa tarde.